Olá, síndico da Conexão Condominial, tudo bem? Hoje nós temos uma pessoa muito importante com a gente aqui e a gente vai falar de tipos de empresas para síndico profissionais, tributações, declarações de imposto de renda. Hoje a gente vai fazer um papo bem legal aqui. E temos um síndico profissional também, que já ele vai se apresentar para a gente. Então aguarda aí um minutinho. Roda a vinheta! Olá, voltamos, tudo bem? Vamos começar agora, vamos virar para o nosso convidado, né? Hoje nós temos uma convidada e um convidado. Ótima noite para vocês, tudo bem? Se apresenta, Janine. Tudo bem, boa noite, boa noite. Meu nome é Janine Gabriela, eu sou contadora, eu sou especialista em prestadores de serviço, tenho um escritório de contabilidade aqui em São José, contator e contabilidade já há 11 anos, no Jardim Aquários, e estou aqui hoje para a gente bater esse papo aí de tributações, empresas para síndicos e as dúvidas aí que vocês sempre têm. Bacana. Se apresenta? Boa noite, eu sou síndico já há 5 anos, sou formado em logística e tenho MBA em gestão estratégica de negócios. E o Faustino também é militar, né, Faustino? O que você é? Eu sou militar da reserva e trabalho hoje como presidente do clube lá do CTA. Sargento? Sargento da reserva. Aí, ó, tem que bater continência pro homem. É. Ó, o homem não é qualquer um não, hein, gente? Vamos lá. Vou começar judiando já da Janine logo de entrada. Manda ver. Síndico profissional pode abrir uma MEI? Não. Por quê? Porque a MEI, quando é uma atividade que exige conhecimento intelectual, ela é barrada. No caso do síndico, ele tem que ter muito conhecimento intelectual, ele tem que entender das leis e condomínios e coisa e tal. Então, é uma atividade vedada a abertura de MEI. Ele não, é um tipo de empresa que ele não tem como abrir. Tá. E o síndico hoje, de que forma que ele pode trabalhar? Dando nota para o condomínio, porque muitos síndicos profissionais hoje, o Faustino pode até falar um pouco melhor, não tem um só, né? Tem 3, tem 5, tem síndicos aí que tem mais de 100 condomínios, né? Que a gente viu numa palestra agora recente, um rapaz de Campinas que ele tem mais de 100 condomínios. Então ele tem toda uma equipe. E que tipo de nota que ele consegue fornecer para esses condomínios hoje? Olha, o mais indicado é que eles abram empresa mesmo, principalmente esses que têm muitos condomínios, porque ele vai pagar menos imposto do que se ele for pessoa física. Ele tem a opção de trabalhar como pessoa física também, só que aí ele tem que ser o quê? Um autônomo, para não gerar o vínculo trabalhista com o condomínio para qual ele está prestando serviço. Para proteger até o condomínio, né? Porque de no futuro uma ação, alguma coisa assim. E aí, só que nessa mão, se ele fica de pessoa física, ele vai pela tabela de imposto de renda da pessoa física, que acaba, dependendo do montante que ele recebe, vai ficar maior do que pessoa jurídica. Então, ele não pode abrir a MEI, que hoje é a empresa com menos tributo, né? Você paga R$ 665 por mês, mas ele tem outros 3 tipos de empresa que ele pode abrir, que são o empresário individual. Ele fica no Simples, nos 3 tipos. Ele continua no Simples Nacional, o imposto continua na menor faixa. Só que ele tem o empresário individual, ele tem a sociedade unipessoal, que é a antiga Eireli, que é aquela empresa de um dono só, mas que tem a mesma característica de uma sociedade. E ele tem a sociedade mesmo, quando ele tiver um sócio, de repente ele já tem mais equipe, daí ele abre uma sociedade com outra pessoa, e aí ele vai poder emitir nota, vai ter o contrato de prestação de serviço com os condomínios, tudo certinho, legalizado. No caso, o síndico, tem síndico que tem um condomínio, tem síndico que tem 10. Os que tem 10, normalmente tem pessoas que ajudam, que colaboram com eles.
Até quantas pessoas ele pode colocar como funcionário dele? Ilimitado. Aí é que tá. O MEI, mesmo que ele pudesse abrir uma MEI, ele poderia ter só um empregado registrado. Numa empresa normal, ele emprega quantas pessoas ele precisar. Não tem limite. Bacana. Eu sempre tenho essa dúvida. Até onde entra o MEI para um profissional autônomo? Não só para o síndico. Agora, porque eu sei que tem muita gente aí que está no mercado, é autônomo, que presta serviço na área condominial também, né? E tem essa dúvida de que empresa que eu vou abrir. Muitas vezes o próprio piscineiro, o Sim. jardineiro, né? Ele presta, ele tem aí chega na hora lá o síndico, o Faustino, o síndico fala, mas amigo, você tem que me dar nota, eu não aceito recibo, eu preciso dar nota. E aí, que tipo de empresa? Até onde, o que se encaixa dentro do meio hoje para se trabalhar na área condominial? Até aproveitando essa pergunta sua, por exemplo, o síndico ele pode ter dentro da empresa dele emitir uma nota de algum prestador de serviço que vai fazer a limpeza de uma piscina, ou então ou que vai ser um jardineiro? Tem, mas aí ele vai ter que ter, além do KNAI, que a gente vai falar disso também, de atividade de síndico, ele vai ter que ter o KNAI para essas manutenções dentro do condomínio. Aí ele pode pegar um piscineiro, um jardineiro e pela empresa dele mandar para o condomínio. Dá certo. Sim. Aí na verdade o síndico ele está montando Uma equipe, né? de atendimento para o condomínio. Sim, aí não, ou é mais fácil até ele contratar uma pessoa, montar uma empresa e contratar o profissional como o profissional dele, né? Só que daí teria que montar uma empresa como se fosse uma zeladoria. Sim, aí ele já passa a ser uma zeladoria, exatamente. De repente. Eu falo assim, ele ter, não, como eu vou te dizer assim, o condomínio precisa de um piscineiro, ele contratar uma pessoa, essa pessoa ir lá e fazer o serviço e ele pagar o serviço para essa pessoa, receber do condomínio, já colocar no pacote. Ele pode, mas ele tem que ter no CNPJ dele, de síndico, essa atividade de manutenção, no caso de piscina, por exemplo. Porque senão, como que ele vai emitir uma nota? Ele só tem atividade de síndico, vamos supor. Aí ele emite uma nota dizendo lá, serviços de síndico do mês de janeiro, serviço de limpeza de piscina. Mas ele não é piscineiro, ele só é síndico. Então, essa nota o condomínio pode questionar e até não pagar. Porque quem mexe com muita administradora de condomínio passa por isso. Porque eles analisam nota por nota. Então, ele não vai conseguir receber esse serviço. Por isso que ele tem que ter, dentro do CNPJ dele, tudo que ele quer oferecer. Se ele é um síndico que quer oferecer zeladoria, câmera, piscineiro, jardineiro, manutenção hidráulica, elétrica, ele coloca esses KNAIs na empresa dele, aumenta o ramo dele, e aí toda vez que algum condomínio precisar, ele contrata esse profissional e manda, e ele recebe e ele paga o profissional. Como que funciona? Esse negócio do KNAI, cada um que eu coloco a mais é um tipo de tributação que é diferente? Se for pelo Simples Nacional, sim. Porque o Simples ele faz o quê? Ele pega cada KNAI e ele tributa lá de acordo com os anexos do Simples. Então, o Simples ele tem, para o caso de condomínio, vai estar sempre entre os anexos 3, 4 e 5, que são os anexos de serviço. Então, ele vai pôr, por exemplo, a atividade de síndico. Tem um KNAI que dá para jogar no anexo 3, que é o imposto 6%. Manutenção, eu sei que tem umas que vão para o anexo 4, tem outras que ficam no anexo 5. Então, dependendo do KNAI, é o imposto que a gente vai saber que ele vai pagar sobre aquele serviço específico. Mas ele pode pôr todos eles no CNPJ, não tem problema. Na hora da gente, lá na contabilidade, apurar esse imposto do mês, pelas notas que ele emitir, nós vamos saber. Então isso aqui foi, sei lá, 10 mil do serviço de síndico, 5 mil de piscina, 5 mil de manutenção. Aí a gente distribui no programa para que a alíquota fique calculada certinha. Tá. No caso, o síndico que já é aposentado, ele vai pagar todo o imposto, mas não pode se aposentar de novo, certo? Não, não pode. E ele vai ter que recolher para o INSS estando aposentado. Isso que dói. Isso dói. Eu sei que eu recolho. Mas é a lei, não tem o que fazer. É um dinheiro perdido. O que hoje, que tipo de KNAI hoje? Porque a profissão síndico ainda não é regulamentada, né? Não tem nada descrito. O que hoje, como que o síndico pode formar uma empresa para ele? Qual tipo de KNAI que ele pode usar?
Ó, tem 3 que eu separei para falar aqui, que são os mais utilizados hoje em dia para empresas de síndico. É o 6822600, que é o de gestão e administração da propriedade imobiliária. Só que esse dá para usar desde que ele também tenha administração de imóveis na empresa dele. Então, vamos supor, ele vai alugar imóveis por essa empresa, ele vai fazer a alocação e aí ele usa junto o KNAI de síndico, aí dá certo. Tá, mas quando eu coloco imóveis, há necessidade de eu ter o Ecrécia, que fala, né? Não, porque aí é aluguel de imóveis próprios, né? Sim. Aí não, porque você está só, vamos supor, você tem vários imóveis seus, que você está alugando, você põe lá dentro. Se você for alugar imóvel de terceiro, aí você vai ter que ter um responsável sim no Cresce, um corretor que vai falar pela sua empresa. Se ele usar esse KNAI, ele cai ou no anexo 3 ou no anexo 5. Aí a gente vai fazendo as contas lá. E aí ele vai pagar ou 6% de imposto, 4,5% de imposto sobre cada nota que ele emitir. Então, essa é uma opção. Tem uma outra opção de serviços combinados para apoio a edifícios, que algumas empresas de limpeza acho que usam também. Cai também anexo 4, aí 4,5% de imposto. E mais uma contribuição patronal do INSS. É o 8111, esse KNAI, 700. E o último, que é o 8219999, que é preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo. Esse é muito utilizado por síndico, por assistente virtual, pessoal que faz trabalho só de documentação, e é terceiro. Cai no anexo 3 direto, paga 6% de imposto. Então, o síndico ele tem essas 3 opções. O KNAI é uma coisa que eu gosto muito de frisar quando algum cliente vai abrir empresa, porque às vezes a pessoa fala assim, mas o meu amigo, meu colega abriu uma empresa no anexo com esse KNAI aqui, aí leva para eu ver. E porque esse aqui ele paga menos imposto. Ok, dá para fazer? Dá. Mas ele vai correr o risco dessa nota ser recusada por um condomínio, por uma administradora, porque o KNAI que colocou no CNPJ na nota não reflete o que ele faz. Aí é uma dor de cabeça depois, porque você vai ter que alterar seu contrato, pagar de novo a alteração. Então, o ideal é que você converse com alguém e que você vá para o KNAI correto, já faça o planejamento correto para não ter essa dor de cabeça depois. No caso desse 811, ele não tem restrição a prédios? Exceto condomínios prediais, ele tem. Ele tem. Então, esse... Aí teria que ser para síndico de condomínio... De casas. De casas, não pode ser vertical. Tá aí, tá. Outra coisa, ele tem que ter um rendimento fixo, supondo que no 3, 4 meses ele fica sem rendimento, sem condomínio. Ele tem que receber? É obrigatório ter um rendimento ou não? Não, porque aí ele vai ser tratado como uma empresa como outra qualquer, que pode ser que ela tenha faturamento no mês, como pode ser que não. Então, o que vai acontecer? Nos meses que ele não tem nenhum, vamos supor, não tem nenhum condomínio trabalhando com ele, a gente vai ter que declarar para o governo que ele não está tendo faturamento, ele não tem retirada de prolabore, ele não tem nada. Fica zerado. A gente manda as declarações de falta de movimento. Quando voltarem os contratos, aí ele volta a retirar dinheiro, não tem problema nenhum. Tá, quando você fala a gente manda, isso quer dizer que o síndico precisa de uma contadora? Sim. De preferência? Eu. Oi, tudo bom? Tá vendo, gente? Não é, porque é uma empresa normal. A MEI é o único tipo de empresa hoje em dia que ele não tem a necessidade da contabilidade formal. Então, o MEI consegue puxar as guias dele para pagar no portal, o MEI consegue fazer tudo praticamente sozinho, se ele tiver algum conhecimento. As empresas normais, não. Todas elas precisam ter um contador responsável, até pelo Código Civil é obrigatório. E aí existe essa questão. Tem muita gente que fala assim, minha empresa está inativa, então não vou fazer mais nada. Não, tem que fazer, porque o governo quer saber tudo. Ele quer saber se você está faturando, se você não está, se você está parado, o que está acontecendo. E cada mês que você não manda essas declarações, você vai ter multa, sua empresa vai incidir multa. Então, ele precisa ter um contador. E quando você fala todo mês tem que enviar, eu supondo ainda que o síndico esteja sem um contrato, normalmente no mínimo vai ficar 1 ano. Mesmo assim, ele precisa da contadora? Precisa.
Porque aí todo mês nós vamos informar que aquela empresa naquele mês não teve faturamento nenhum. Aí ele pode falar comigo, porque eu tenho lá uns pacotinhos diferentes para quem está sem movimento, para quem está sem contrato. A gente faz aí umas coisas justamente por isso, para não apertar o síndico nesse momento. Tá. Ainda no teu contrato com o síndico, ele é referente, por exemplo, à quantidade de condomínio que ele tem, ou se ele tem um condomínio, se tem 10, é uma tabela? Eu gosto de trabalhar por faixa de faturamento. Por quê? Se o cliente cresce, eu cresço com ele. E da mesma forma, se ele tem uma queda no faturamento, o meu honorário cai também e não pesa para ele. Então, eu mostro quando ele vai entrar a tabela lá, como que vai ser o reajuste, justamente para ficar justa essa relação. Ele vai crescer, eu vou crescer com ele. Se ele tiver algum probleminha, o meu também cai e fica proporcional. E no caso de nenhum faturamento, nenhum condomínio, tem também um honorário mínimo que eu cobro para enviar essas declarações e não deixar a empresa dele cheia de multa depois. Entendeu? Tá. Eu tenho um rapaz, até que conversando hoje com ele em Taubaté, ele fez algumas perguntas, né? Ele falou assim, eu até comentei, falei, puxa, hoje eu vou gravar um podcast com uma contadora. Daí ele falou assim, rapaz, eu quero te fazer uma pergunta, leva lá. Eu falei, beleza. O que você precisa saber? Ele olhou para mim e falou assim, eu estou mais de um ano atrasado com o pagamento da minha taxa mensal mês, da MEI. O que eu faço? Como regularizar isso agora? Tem como dividir? Não tem como? De que jeito? Tem. O governo lançou agora em janeiro aquele parcelamento especial para empresas do Simples e ele incluiu a MEI. Então, ele consegue, além dele conseguir fazer o parcelamento da dívida, ainda tem desconto, tem algum para pagamento à vista. O prazo de parcelamento aumentou, não é mais só 60 meses, dependendo do caso, eles estenderam para 140 meses. E parcelas mínimas de R$25, então está bem acessível. Aí ele tem que entrar no portal do empreendedor para fazer essas simulações aí de parcelamento. E aí ele coloca a MEI dele em dia. Ele precisa de um contador para fazer isso? Não. É melhor não? Mas é melhor. É mais fácil ele pagar um contador para ter menos dor de cabeça e não fazer errado. Eu gosto muito de falar isso. Acho que nem síndico profissional. Eu acho uma ideia excelente. Eu já fui síndica quando eu morei num predinho de 8 apartamentos. Era impossível contratar um síndico, porque só 8 apartamentos o condomínio era muito baixo, não tinha como. Mas é muito diferente, porque é muita legislação em cima, é muita responsabilidade. Eu lembro que quando eu peguei esse condomínio não tinha seguro. Faustino só balança a cabecinha. Quando eu entrei de síndica lá, o prédio não tinha seguro de responsabilidade civil, né? Que tinha que fazer. Sim. E aí todo mundo correndo o risco. E o povo fazendo reforma lá dentro, ninguém comunicava ninguém. Enfim, mas nem eu sabia direito dessas leis. Porque eu fui atrás e eu fui sabendo porque eu me interessei para cuidar do prédio que eu morava. Agora, é o que eu falo, eu acho que tudo que você procura um profissional da área sai mais barato, porque aí você foca o seu tempo no seu trabalho e deixa o profissional cuidando para você do que não é a sua área, que você não entende. E se a empresa for, vamos supor que ele baixou a empresa dele, ele consegue mesmo assim fazer o parcelamento ou não? Consegue. Porque você consegue baixar uma empresa, mas o governo é nosso devedor eterno, nosso credor eterno, né? A gente nunca vai deixar de dever para o governo. Então, a dívida está lá. Aí você consegue acessar aquela dívida ou fazer pagamento à vista ou parcelar. Dá para fazer. Quando ele falou em fechar, eu lembrei assim, se porventura eu resolver parar por um tempo, 2, 3 anos, eu consigo trancar, parar de pagar e voltar a pagar só quando eu reabrir? Tem alguma maneira de fazer isso? Ou eu tenho que continuar pagando mesmo não tendo arrecadação? Você vai ter que pagar pelo menos o honorário do contador para informar o governo que você parou. Não tem o que fazer. As declarações não param, elas são mensais. E antigamente tinha essa opção de declaração anual de inatividade. Então, só uma vez por ano a gente entrava lá e falava que você ficou inativo o ano passado inteirinho. Agora não, é todo mês. Então, você vai ter pelo menos essa despesa. No caso, o imposto de renda, você faz só da empresa ou o síndico que você está administrando, você faz o particular dele também? Faço também. Faço da empresa, esse já tá dentro do nosso pacote de serviços. E aí, quando entra a época de declaração de imposto de renda da pessoa física, eu mando o e-mail, aviso todo mundo, passo os honorários, aí quem quiser faz comigo também. A gente faz tudo. Aí, Faustino, ó,
Facilitei a sua vida agora. Viu? Estou aproveitando. Facilitei a sua vida agora, hein, Faustino? Você arrumou uma contadora excelente agora. Já. Só precisava arrumar um jeito do MEI, né? O MEI abria para o síndico, mas não tem... Não tem por causa disso. Tudo que era atividade intelectual saiu. Contador podia ser MEI no comecinho, não pode mais. Arquiteto, educador, físico, professor, Na dependendo. verdade, eles estão cortando o MEI de pouco em pouco, né? É porque a ideia é justamente colocar o MEI para esse pessoal de serviço mais braçal, né? Para começar a contribuir. Esses que nunca contribuíam. Então, por exemplo, o jardineiro, o piscineiro, o manutenção hidráulica, elétrica, que tem muito faz no o condomínio. bolo, a coxinha. Exatamente, a confeiteira, a manicure, que é o pessoal que nunca contribuiu. Aí, quando chega lá nos 60, 65 anos, bate lá na porta do INSS querendo aquele benefício de prestação continuada, porque nunca contribuiu. E o governo tem que pagar alguma coisa para eles quando eles chegam nessa idade. Então, o governo precisava aumentar a arrecadação de alguma forma, porque o INSS está naquele rombo eterno lá. E aí foi uma ideia que tiveram lá em 2006 para ver se conseguia aumentar a arrecadação. Mas eu, particularmente, acho, tem até um curso online sobre isso, que o MEI é o melhor caminho. Se a sua atividade pode, vá por ele. Porque, às vezes, a pessoa começa a empreender, ela ainda não sabe se vai dar certo, ela nunca empreendeu, acabou de sair de um emprego CLT, vai começar a trabalhar como autônomo, empresário. Ele é um custo muito baixo, né? Então dá para você pagar, dá para você ficar formal, dá para você ter nota fiscal, contratar alguém se precisar, e depois você vendo que o negócio engrenou, você pula para o próximo passo. Mas nesse raciocínio seu, o síndico podia se encaixar, né? Porque ele vai começar com o condomínio, depois vai aumentar para 2, 3. Mas aí ele tem a questão da atividade intelectual, né? Que ele precisa ter o domínio. Aí sai da questão do MEI. Uhum. Eu vendo o mercado hoje, que manicure está virando MEI, todo mundo está querendo virar empreendedor, né? Uhum. E quanto esse povo tem que faturar por mês para declarar até o máximo? Qual que é o teto máximo hoje, por mês e por ano, que eles podem? E se passar disso, o que acontece? O MEI é 81 mil por ano, ele não tem limite mensal, o limite é anual. Então, a gente que faz essa conta, né? 81 mil por ano dá aproximadamente 6.700 por mês. Então, mas aí a pessoa faz lá o controlinho dela, 81 mil ela não desenquadra. Tá para subir para 130 mil, mas ainda não foi aprovada essa aí no Congresso, essa lei. Se aprovar, vai para 130 mil por ano. Aí ele não desenquadra. Vamos supor, passou desse valor, 20% de 81 mil, que é o atual, ele ainda não desenquadra, paga lá uma quantia extra para o governo e continua MEI. Aí, se passar de 20%, aí ele desenquadra, ele tem que virar empresa normal, simples nacional. O Eireli tem isso também? Essas outras 3 opções do KNAI que você falou? Tem uma arrecadação e se passar, muda de faixa? Ele muda de faixa na alíquota da apuração do imposto dele. Essas alíquotas que eu passei são para faturamento de até 180 mil. Aí, quando ele começa a faturar mais do que isso, no faturamento acumulado dos últimos 12 meses, aí começa a subir. Vamos por 6, aí vai para 7, assim, vai até 18%. Ele sobe de acordo com o faturamento acumulado da empresa. No seu contrato está esse assessoramento para você ir assessorando? Não, você está ultrapassando, ou vamos mudar ou diminuir? Sim. O que a gente faz? Regime de tributação, você só pode mudar uma vez por ano no mês de janeiro. Então, vamos supor, se hoje um síndico vai lá no meu escritório e abre uma empresa, a gente vê que aí a gente faz um estudo. Porque, por exemplo, ele pode chegar lá para mim e falar assim, eu já tenho, vamos supor, estou fazendo uma sociedade e eu já tenho 100 clientes que já me pagam, sei lá, 500 mil por mês. Eu não vou enquadrar essa empresa no Simples, eu já sei que não dá, que vai ficar mais caro para ele do que ele entrar em outro regime. Mas ele fala, não, tenho 3 condomínios e tudo dá 10 mil. Aí eu já sei que eu posso colocar. Então, essa é a primeira conversa. Quando chega lá para setembro, outubro, aí isso a gente já faz para todos os clientes. A gente avalia como é que está o faturamento dele acumulado, para ver se compensa sugerir para ele mudar de regime no próximo ano. Porque daí nós vamos ter que sentar com ele, mostrar as contas, provar que no outro regime ele vai pagar menos imposto e quando chegar janeiro eu posso fazer essa mudança. Então, isso está previsto sim. E, vamos lá,
E se tiver essa mudança, né? Programamos a mudança porque a empresa faturou mais. Legal, parabéns para você que vendeu mais, para você que produziu mais. Né? Eu posso mudar para quê? De que forma? Aí, quando você sai o simples, né? Você tem o simples, o próximo regime seria o lucro presumido. Aí, no lucro presumido, ele paga por mês, se eu juntar todos os impostos, 16%, 16,33%. Passou do lucro presumido, ele tem o lucro real, que o lucro real ele pode entrar também desde sempre, é que no comecinho realmente não compensa. Por quê? O lucro real como o nome já fala, ele realmente apura o seu lucro em cima da realidade. Então, no lucro real você pode abater despesas. Nos outros regimes, não. Os outros regimes consideram só seu faturamento bruto para calcular seu imposto. O lucro real, ele deixa você abater despesa com funcionário, ele deixa você abater despesa com aluguel, luz, água, telefone, tem todas as regras certinho, mas você pode fazer. Só que as alíquotas dele também são mais altas. Ele é obrigatório quando você já está faturando mais de 4.800.000 por ano. Mas se você quiser entrar nele com menos, você pode, desde que haja um estudo que comprove que fica melhor para você do que os outros dois. Aí você entra no lucro real também. Mas tudo isso a gente faz sempre nessas mudanças no mês de janeiro. É quando a Receita deixa você mudar. E aí você fica o ano inteiro naquele regime. Por isso que esse estudo ele tem que ser bem feito. Porque um passo errado que você dá, e eu já vi a empresa passar por isso, alguém falou para mim que era lucro real melhor, eu quero. Aí ele foi ver que não era bom e passou o ano inteiro no lucro real, porque depois ele só podia voltar para outro regime no próximo janeiro. No caso, assim, é uma pergunta até que vai ser difícil para você. A pessoa que é aposentada e tem um condomínio, compensa para ele abrir uma empresa com todas as taxas, pagar o contador, sendo que um dos benefícios seria a aposentadoria lá no final e ele já é aposentado? Aí eu te falo, o RPA tem algum problema? Não tem problema, mas ele, pelo RPA, ele vai ter o desconto do INSS da mesma forma. Aí a gente vai ter que fazer o quê? Avaliar quanto é a renda dele na aposentadoria, para ver, juntar com essa outra renda de síndico, somando isso, ver quanto disso dá de imposto de renda para ele pagar por mês, para ver se, de repente, os custos com uma empresa não saem mais baratos do que ele fazer tudo na pessoa física. Porque às vezes ele aposentou bem, às vezes é uma pessoa que, além da aposentadoria do INSS, tem a aposentadoria privada. Então, quando você junta todos os rendimentos tributáveis dele, às vezes tem um aluguel aqui, outro ali. Aí, a hora que você junta tudo, ficaria mais barato ele ser síndico profissional por PJ do que por PF. Ontem até uma síndica que eu conversei, e ela falou isso daí mesmo. Ela falou, Kleber, hoje eu sou síndica profissional, né? Na verdade, ela colocou que ela era síndica profissional, mas ela só tem um condomínio hoje que ela mora. Ela tem intenção de pegar novos condomínios. Só que tem um porém. Ela já é uma pessoa aposentada e recebe pensão do marido. Então, ela já tem Aí ela vai emitir o recibo, né, o RPA, do que ela está ganhando pelo condomínio hoje. Ela falou assim, eu estou pagando mais imposto do que eu estou recebendo do condomínio. Sim, já não está valendo a pena para ela. Então, eu falei para ela, melhor a senhora ficar em casa dormindo. Deixar outra pessoa ser síndico. Está dando muito problema para a senhora. Ou a senhora abre uma empresa. Tem duas opções. Né? Abre uma empresa e comece a prestar serviço de verdade, que a senhora vai pagar um imposto menor do que a senhora está... Ela falou, porque o que eu paguei de imposto de renda no ano passado deu quase 70% que eu ganhei de síndico. Já mensal. Não compensou para ela. Porque eu não compensou, porque eu tenho hoje renda da aposentadoria, renda da pensão, renda de aluguel, de apartamentos, tem uma síndica do litoral. Ela falou, tem 4 apartamentos alugados. E aí, o que eu faço na vida? Eu falei, preciso conversar com essa síndica, porque de repente até para os apartamentos vale a pena ela abrir uma empresa. Sim, mas é isso. Para receber os aluguéis. Sim, foi o que você colocou no começo. Ela tem uma opção de abrir uma empresa para que ela consiga arrecadar realmente o dinheiro e pagar uma porcentagem menor de imposto. Sim. É a famosa manobra, né? Mas isso não é errado, né? É o que o governo sempre fala e é o que eu também falo muito sobre isso. Você procurar meios legais de pagar menos imposto é completamente válido. E ainda mais nos dias de hoje, a Receita está muito bem armada de informação.
O Pix está aí para terminar de cruzar tudo. Os bancos informam o governo quando você movimenta. As empresas informam quando você ganhou de salário. Então, todo mundo manda uma declaração que vai armando a receita de informação. Quando chega nessa hora, se você não for esperto o suficiente para procurar um profissional e fazer um planejamento legal, ou você vai pagar muito imposto desnecessariamente, ou você vai cair na malha fina porque você está sonegando, que é o que a maioria dos brasileiros tem mania de fazer. Prefere sonegar. Quando, se ele contratar um profissional, ele consegue um estudo legal, ele vai pagar menos imposto, mas ele vai estar com tudo em dia. Vai pagar mais do que ele gostaria, mas pelo menos ele vai estar com tudo em dia e ele foge da malha fina. Tá, só para ajudar quem está, você pode definir o que é RPA? E outra pergunta é o seguinte, você consegue, com as informações que eu te passar, informar se vale a pena eu abrir uma empresa ou eu continuar emitindo o RPA? Dá. O RPA, para o pessoal que não sabe, é o recibo de pagamento autônomo. Então, o síndico ele não é um funcionário do condomínio, né? Ele vai emitir esse recibo, ele tem que abrir uma inscrição na prefeitura de autônomo, para quem vai trabalhar. E ele é utilizado para pessoa física. Então, a pessoa física vai lá na prefeitura da cidade dela, abre essa inscrição de autônomo, aí ele emite esse recibo de pagamento autônomo. O condomínio vai descontar dele o INSS da mesma forma, 11% sobre o valor que ele for receber, e aí vai repassar para ele a diferença, e ele vai ter esse RPA é como se fosse um olerite, né, de salário, só que ele é do autônomo. E aí, a segunda pergunta que você fez? Era se você faz avaliação. Sim, faço. Então, se um síndico chega lá para mim e fala, eu tenho essa renda aqui já minha, mas eu peguei agora esses condomínios que vão me pagar X, o que você me fala que é melhor fazer? Aí a gente faz o comparativo para ele antes dele abrir uma empresa, às vezes desnecessariamente, pode acabar acontecendo, né? A gente faz sim esse estudo para ele. Hoje está levando quanto tempo para abrir uma empresa? Está rápido, graças a Deus está bem rápido. É questão, às vezes, menos de uma semana a gente já tem um CNPJ. Mas o processo completo, aí, que é CNPJ, inscrição na junta, na prefeitura, aí 10 dias, estourando 15. Mas está bem rapidinho. E tudo isso é você que faz ou o síndico, a pessoa que está querendo abrir a empresa, ela tem que ir na prefeitura? Não, aí é tudo a nossa parte. Porque a empresa de síndico ele não vai exigir, por exemplo, alvarás, que precise de ir em algum local, uma vigilância, alguma coisa assim. Mas mesmo que precisasse, a gente iria. Isso já está dentro da nossa assessoria. Ele só vai me mandar os documentos que eu preciso, a gente vai fazer os contratos, ele vai assinar e o resto a gente vai fazer. Depois ele volta lá, a empresa já está toda aberta. No caso do primeiro que você falou que envolve aluguel próprio, se precisa de algum alvará para que a pessoa registre esses aluguéis? Não, aí nesse caso só ele vai ter a gestão desses imóveis, ele vai ter que transferir esses imóveis para o CNPJ, né? Vai deixar, vamos supor que é imóvel de pessoa física, vai passar a ser da pessoa jurídica, ele vai ter só esse trâmite aí de cartório. Aí sim ele vai ter que ir no cartório porque ele vai ter que assinar tudo tal. Mas é a única diferença assim que vai ter. Mas no caso não aumenta esse tempo que você falou de 10 dias não, né? Não aumenta porque a gente coloca isso no contrato, essa parte é separada do cartório, não aumentaria não. Ficaria a mesma coisa. Quem é MEI? Vamos lá, quem está agora... Vamos ajudar os MEIs. Vamos ajudar os MEIs. E quer dar um salto na sua empresa. É mais difícil ele mudar hoje ou só tem essa opção em janeiro? Ou ele pode mudar no meio do ano, sair do MEI e fazer um... Na verdade, ele não vai usar o mesmo CNPJ, ele vai ter que criar um CNPJ novo, é isso? Então, boa pergunta, porque essa é uma informação que a Receita não divulga. O que acontece com o MEI? Se ele estourar o faturamento, lá para julho, agosto, que seja, antes do fim do ano, estourou, passou dos 81 mil e dos 20%, ele vai ter que pagar retroativamente a janeiro. Ele vai começar a ser tributado desde janeiro como uma empresa normal. E aí, o que isso vai gerar para ele? Todas as guias de impostos com multas e juros, que não é pouco, mais as declarações, essas que eu falei que são obrigatórias mensais, a gente vai ter que entregar tudo em atraso, com multa, para ele pagar, mais os honorários que um contador vai cobrar dele para fazer isso. Então, o que eu aconselho? Tá? Ele está trabalhando com o MEI dele, bonitinho lá,
Ajuda o meu amigo aí, hein? Aí ele viu que estourou, vai estourar. A melhor que ele abra um novo CNPJ de uma empresa normal e troque. Aí ele fala com os condomínios, troca de CNPJ e passa a trabalhar numa empresa normal e encerra essa MEI, porque uma empresa normal começando agora, ela não vai entregar nada retroativo, ela vai começar agora. Do que ele desenquadrar essa MEI para fazer tudo isso retroativo e pagar tudo isso de imposto atrasado, com juros e multa à toa. Ele não pode abrir uma outra empresa com o CPF dele e separar 4, 5 condomínios para uma empresa, 4, 5 para outra? Pode, mas aí só empresas normais, porque quem é MEI só pode ter o MEI. Ele não pode ter nenhuma outra empresa no CPF dele. Eu falo assim, antes dele ultrapassar o valor, ele já abrir uma empresa e começar a emitir a nota dessa nova empresa dele no final do ano, no início do ano seguinte. Mas aí você fala abrir uma nova MEI? Não, nova empresa, porque ele vai ter que sair do limite, MEI. né? Pode, ele já pode. Não, mas aí ele tem que encerrar MEI. Ele não pode só abrir outra empresa. Ele não pode ter duas empresas. No mesmo CPF. MEI e empresa não pode estar junto. O MEI é uma das condições para você ser MEI. Você só pode ter ele. Você entrou de sócio com alguém, você abriu uma empresa desses outros tipos que eu falei, a sua MEI já é automaticamente bloqueada. A MEI é um caso sério. Eu sempre comento. A MEI é uma porta para quem quer entrar para o mundo do empreendedorismo. Sim. E você fala assim, puxa, dei certo, agora eu vou subir. Isso. Legal. Mas você entrar no mundo e depois você querer ficar desviando, você vai se complicar. Eu acho também. Eu acho que a MEI, você tem que ter sempre essa mentalidade. Eu vou começar por ela porque é mais barato. E se der certo, eu vou sair. Eu vejo muita gente fazendo isso. Mas o que eu faço para não desenquadrar? Eu posso abrir MEI no nome do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. E aí eu fico com um monte de e-mail no nome de um monte de gente? Pode fazer. Mas aí eu acho que a pessoa ela está se impedindo de crescer. Você está complicando um monte de gente. Exatamente. Ela está complicando um monte de gente, porque vai passar dinheiro no nome de um monte de gente. E é isso eu volto a falar. Receita lá, cruzando tudo. Daqui a pouco você está com seu pai, sua mãe, seu irmão, seu marido, todo mundo encrencado na malha fina. Exatamente. E você consegue sair da empresa Eireli e voltar para o MEI? Aí você tem que encerrar essa empresa, daí você vai ficar sem nada no seu nome, nenhuma empresa no seu nome. Aí você pode abrir uma MEI de novo. É possível. O MEI é um negócio bem sério. E as pessoas não têm essa noção. Eu realmente falo, eu não tinha essa noção quando eu abri a primeira empresa MEI minha. Eu não tinha noção. E depois bagunçou tudinho. Aí sai correndo atrás de contador desesperado, e agora o que eu faço? Aí o contador põe a mão na cabeça e fala assim, não tem o que fazer. Então. Aí você já se complicou. Então, antes de abrir realmente, até uma dica para quem quer abrir uma MEI, converse com o contador antes. Concordo. Né? Eu acho que toda empresa, tudo aquilo que você pretende crescer, empreender, vá atrás de um contador. Muitas vezes você quer uma assessoria de um advogado. Eu sou do seguinte critério: ninguém trabalha de graça, gente. Eu concordo. Nem relógio trabalha de graça. Tem que colocar bateria nele lá, senão ele não vai, ou dar corda. Né? Então, quanto que é a hora do contador? Liga e pergunta, quanto que é a sua hora? Eu cobro X da minha hora. Tá, eu vou lá e falo assim, eu tenho essa hora para tirar todas essas dúvidas. Exatamente. Corre nas perguntas, mas tira suas dúvidas. Concordo. Mas paga a hora do contador. O que o povo muitas das vezes quer, eu estou falando agora generalizado, o que o povo muitas das vezes quer é o quê? É ligar para o contador e fazer consulta por telefone. Aí ele fala assim, mas eu liguei, aquele cara não deu atenção. Ou até mesmo, conheço muitos síndicos também, que falam, vou ligar para a administradora lá do seu Zé, porque ele está tendo um problema com a administradora X, aí ele quer fazer uma entrevista com a administradora Y. Para conferir o serviço da X. Para conferir da X para ver se está dando certo. É isso mesmo. Gente, mas liga para o cara e fala, eu estou tendo um problema no meu condomínio, quando você cobra a hora para vir aqui fazer uma assessoria para mim? Eu quero só assessoria agora. Eu não quero passar meu condomínio para você, eu não quero nada, mas eu quero uma assessoria. Você faz, o advogado vai no seu condomínio gratuito? Vai. Engenheiro médico, vai gratuito? Você não vai no médico de graça. Você vai lá no médico e fala assim, eu tô com uma dorzinha de lado. Não vai, gente. Ele não vai te atender. Então tem custo. Então acho que da mesma forma que se eu chamar alguém para na minha casa para, venha fazer eu sempre comento isso. Vem fazer uma avaliação no meu portão. Eu preciso pintar meu portão. Aí o rapaz foi lá, olhou tudo, te deu o preço. Aí ele foi embora. Aí você chamou outro.
finalidade. Você chamou 5 para fazer. Aquele primeiro que você chamou, ele estava do outro lado da cidade, ele gastou tempo, combustível, ele parou com o serviço que ele estava fazendo para te atender e você não fechou com ele. Isso eu vejo de uma seguinte forma. Acho que todo profissional tem que cobrar. Eu também acho. Eu sou desse seguinte critério. Cobra, dá preço no seu trabalho. Você quer o quê? Você quer um orçamento? Você quer uma consultoria? Eu vou aí. O valor é X. Então, eu acho que vale muito a pena para quem está querendo empreender. Até o síndico mesmo quer tirar algumas informações. Muitas vezes a contabilidade do teu condomínio não fornece. Graças a Deus aqui no Conexão a gente tem uma parceira top, que é a Office, né, que é a contabilidade, que apoia a gente aqui em todo podcast, uma das melhores da cidade. Mas se você tem essa necessidade de abrir uma empresa, procura um contador. Eu concordo. Né? Procura um contador, tira suas dúvidas. Até você mesmo pode falar quais são as maiores dúvidas do povo hoje. A consultoria de graça. Não, imagina. Dá o spoiler, é como diz o ditado, né? Mostra o milagre, mas não fala o santo. Santo. Não, o pessoal que vai abrir empresa, normalmente a dúvida é quanto vai pagar de imposto. Essas dúvidas, bem que o Faustino falou, se a minha empresa ficar inativa, o que eu tenho que fazer? Eu não posso parar, não posso parar, quanto eu pago para ela não ter faturamento nenhum, quantos funcionários eu posso ter, qual vai ser o salário que eu vou ter que pagar para eles, porque às vezes a pessoa está entrando num ramo que ela não conhece o sindicato, ela não sabe quanto é pago para o funcionário, então ela precisa ter essa noção para fazer o planejamento dela. Qual regime? Já ouviu? Todo mundo... Normalmente, uma pessoa que vai abrir empresa, ela já pesquisou alguma coisa. Hoje em dia, com a internet, é muito simples. Então, ela já chega mais ou menos armada, né, de informação. Eu vi que lá eu posso ser do Simples, mas como que vai andar isso? Eu vou pagar sempre essa alíquota? Normalmente, são as dúvidas que eles têm quando eles chegam para abrir. Alvará, que alvará eu vou precisar? Eu posso abrir essa atividade nesse local, que às vezes é a dúvida também deles, né? Porque depende da lei de zoneamento. Normalmente são essas questões. O que acontece hoje é que nem o advogado, o engenheiro, já está fazendo parte do condomínio, né? Então a gente tem que começar a pensar na contadora, porque eles jogam tudo para a administradora. E a administradora, muitas vezes, não tem contador. Verdade. Muitas das vezes a administradora não tem contador. Então, aí você está entregando tudo aquele documento, o que ele faz? Ele faz a administração dos seus pagamentos... Do condomínio. Mas ele não está te auxiliando na parte de imposto. Né? Que muitas das vezes é o imposto da empresa de segurança, é o imposto da empresa de limpeza, tudo isso que você tem que recolher. Estou recolhendo certo, estou recolhendo errado. Então, você tem que ter... Hoje... eu acho que o mundo condominial, né, ele tem que ter o quê? Você tem que ter braços. Eu sei que lá no seu condomínio você tem muito braço. Você tem um administrador bom, você tem um engenheiro bom. Até um abraço para o meu amigo Valdemar lá, que é o seu engenheiro, né? Ele mesmo. Então, você tem o Valdemar, que é seu engenheiro, você tem o seu advogado, você tem a sua empresa de segurança. Você tem hoje uma galera boa que trabalha com você. Será que a administradora, quando você manda toda essa documentação, é avaliado 100%, documento por documento, avalia o imposto se está certo, se está errado, se a empresa de segurança lançou certo, lançou errado, se a empresa lá da parte de piscina que presta serviço também lançou certo, lançou errado? Há necessidade, eu acho, de ter um contador que faça um serviço diferenciado dentro do condomínio. Tá. Mas aí eu te pergunto o seguinte, quando você está assessorando um síndico, você faz essa checagem desses documentos das empresas terceirizadas que estão prestando serviço no condomínio ou é a administradora que faz? Aí, se eu estiver assessorando só a empresa do síndico, eu vou cuidar da empresa do síndico. Então, das notas que ele me trouxer. Sei lá, se ele comprou alguma coisa, precisou comprar alguma coisa, as notas que ele emite, a gente vai ensinar a emitir certinho para não dar problema em nenhum lugar. Aí é só a empresa do síndico que eu vou cuidar. Tá, aproveitando, você falou em Prolabore, eu vou arrecadar, mas eu tenho que gastar também, eu tenho que sair, tem que ter saída desse dinheiro. Como é que é feito isso? Para a contabilidade ficar correta, sim. Porque o que acontece? O Prolabore é o salário do dono da empresa. Ele é obrigatório que seja retirado.
O valor, nem que seja de um salário mínimo, é o valor mínimo que um sócio tem que ter de retirada de prolabore. Aí, nas contas da empresa, tem que ter essa retirada, né, desse valor de prolabore líquido, porque daí vai descontar o INSS dele para a conta física do dono da empresa. E o que sobrar, a gente vai tributar depois como lucro. Então, vamos supor, ele tira um prolabore de, hoje em dia, o salário mínimo, 1.200, 1.212. Mas a gente vê que sobra lá na conta todo mês 10 mil, e aí no final do ano, o correto é fazer uma vez por ano, né? A distribuição de lucro, passa a diferença para a conta dele, e esse lucro não é tributado no imposto de renda, só o prolabore. Esse é o jeito correto de mexer com o prolabore do dono da empresa. Desculpa, mas eu não entendi essa parte, não. Eu vou pagar imposto 2 vezes. Eu vou receber, entendeu? Eu tenho que transferir para minha conta física. E vou pagar sobre isso. Não. Você vai ter o prolabore. Vamos supor, você escolheu lá o salário mínimo, 1.200. Vai descontar o INSS, que você vai pagar na guia. Aí vai sobrar um dinheiro lá. Vamos supor que sobre 1.000, vamos arredondar. Esses 1.000 você vai transferir para a sua conta física. Essa é a sua saída de prolabore, que vai ficar registrado nos livros contábeis da sua empresa. A sua retirada de prolabore. Agora, vamos dizer que sobre mais do que isso para você por mês. Sobra mais. Você vai tirar o resto, vai ser seu lucro. Que você ou vai reinvestir na sua empresa ou você vai tirar para o seu bolso mesmo. Aí você faz outra transferência para a sua conta física. E se eu quiser deixar na conta jurídica? Você pode deixar. Aí é o lucro da sua empresa, vai acumular no seu capital. Você pode transformar em equipamentos, você pode transformar aumentar o capital social da sua empresa, você pode deixar investido na conta da empresa, rendendo juros, aí é... Tá. Física e jurídica é um dono só. Eu posso adquirir bens particulares e tirar do CNPJ? O dinheiro? Não. Segura que eu quero fazer uma pergunta em cima disso. Vamos lá. Qual é a pergunta? Semelhante a isso que você perguntou. O MEI hoje, também, ele presta serviço, emite nota pelo MEI e recebe o dinheiro pela conta pessoal dele. Errado. E aí? Onde ele pode se estrepar nisso? Exatamente aí. Toda empresa tem que ter a conta jurídica e aí a conta física. Para a contabilidade ficar correta, para o seu controle ficar certo, para você ver quanto está entrando na sua empresa. Mais taxa bancária? Banco digital. Banco digital. A moda hoje é banco digital. Esquece o banco convencional. Ainda já tem o rendimento ali automático. Exatamente. Nubank, C6, Inter, você vai abrir conta nesses bancos que não cobram tarifa. Então, você vai ter a conta jurídica e a conta física. A conta jurídica vai entrar todo o dinheiro da sua empresa. Não fazemos propaganda de banco, tá, gente? Não estamos fazendo, não. São exemplos. Aí você vai... todo o dinheiro que da sua empresa vai entrar na conta jurídica. Nessa conta, você vai pagar só contas da empresa também. Então, vamos supor, as guias de impostos. Vamos supor que você tem uma sala. O aluguel dessa sala, a luz, a internet, enfim. Aí, a sua despesa pessoal, você vai transferir o dinheiro para sua conta física e pagar lá. Não pode haver essa mistura, é o que mais acontece, é o que mais dá problema. Porque o empresário fica, se ele mistura tudo, ele fica sem saber quanto ele está ganhando por mês, quanto a empresa dele está rendendo. No caso do MEI, tá mandando nota na jurídica, recebendo na física, ele faz isso. Ele está recebendo tudo na física, ele está gastando tudo na física. Aí vamos supor que é um jardineiro que tem que comprar lá os instrumentos dele lá. Ele já não sabe mais quanto que ele gastou com a empresa dele, quanto que sobrou para ele pessoalmente. E aí vira uma bagunça só. É o que você estava perguntando de emitir uma nota e gastar o dinheiro para comprar uma outra coisa pelo CPF. Agora eu te falo, a pessoa está fazendo dessa forma, o correto é não fazer, né? O correto é ela não fazer esse tipo de coisa, mas e se fez? O que pode fazer e o que pode dar de problema? Se fez, ela pode acabar caindo na malha fina por justamente ter uma movimentação na conta física sem justificativa. Porque ela não é assalariada, então ela não tem um salário que justifique que entre na conta física dela. Ela tem uma empresa que não tem conta. Aí, se a Receita cruza aquilo, ela pode querer entender o que está acontecendo. E aí ela pode acabar sendo autuada. Se o fiscal entender que ela, por algum motivo ali, ela devia ter recolhido algum imposto a mais, ela vai ser autuada e vai ter que pagar.
Esse é o problema que pode dar. Então, se não deu até agora, agradeça a Deus, abre uma conta e começa a fazer correto. Eu tenho até um amigo chaveiro, você falando que ele faz esse tipo de coisa, eu lembrei dele. Ele se perde também nessa conta. Eu vou até passar o seu dado para ele, o seu telefone para ele. Pode passar. Então, eu vejo, porque eu conheço muita gente que tem o MEI e faz isso. Faz. Emite nota e recebe na conta física. Emite nota e recebe na conta física. Aí, e como que você declara isso depois? Exatamente. Porque você vai declarar lá, que você vai puxar depois lá. Geralmente você puxa a quantidade de nota que você emitiu para ver o quanto você fez no ano. Aí você pega isso depois, lança lá na sua declaração MEI, né? Porque geralmente o MEI a pessoa faz sozinho. Faz sozinho. Aí ela lança X. Aí, e aí? Não tem o dinheiro na conta pelo tanto que ela ganhou. Para onde foi esse dinheiro? Exatamente. Porque também tem uma questão. A empresa faturou, mas desse valor, vamos supor que ela ficou no limite lá do meio, 81 mil, ela faturou aquilo lá. Mas os 81 mil inteiros foram para ela gastou um pouco com a empresa e ficou com uma parte. Aí ela tem que fazer as duas declarações, a da MEI e a da pessoa física. Porque aí lá na pessoa física ela vai informar que a MEI dela põe o CNPJ, pagou para ela no ano o valor, o montante X. Aí ela põe lá o INSS que ela pagou, que vem na guia do MEI, ele vai fazer a continha lá de quanto que deu no ano, desconta aquilo lá, e aquilo lá vai ser o rendimento tributável dele. Tá. E tem a parte do lucro também, que ele pode tirar uma parte como lucro isento e a outra parte como renda tributável. Ou seja, ele precisa de mim. Agora eu vou te ajudar. Vamos apertar a contadora aqui agora. Vamos lá. Eu sei que pelo MEI o contador não pode cobrar. Ele não pode cobrar a abertura da empresa se o escritório dele for do Simples Nacional. Certo. E declaração? Todos os outros serviços ele pode cobrar. Pode cobrar? Pode. Tá. Aí ele vai fazer uma pesquisa de preço para ver quanto. Declaração casada, tem desconto? Como assim, casada? Da MEI, da pessoa física? Tem, dá para fazer um pacotinho bom. Tá vendo? Eu tenho muito pacote para MEI lá. Já consegui algo legal pra você. Eu tenho. Toma fala que MEI, eu que assisti o nosso podcast aqui. Spoiler. Fala que assistiu o podcast que você já vai ganhar um descontinho. Fala que já vai ter um descontinho, Tá vendo? Já arrumou um cliente do lado tem dela ali. Tem o curso online para MEI. Nossa, eu tenho tudo. Isso é uma das coisas que eu vou te perguntar já. Tenho. Então, veja assim, você, na sua experiência, a pessoa que não tem a empresa hoje, ela tem, se ela abrir uma empresa, ela vai ter um desconto maior na declaração de imposto, porque eu vou ter duas fontes, né? No meu caso, que sou aposentado, por exemplo, eu recebo o meu salário e vou receber como síndico. Hoje, eu pago imposto dos dois jeitos. Uhum. Se eu abrir essa empresa, você acha que vai ter um desconto no final? O seu caso, acho que vai para a sua aposentadoria, deve ser alta. Que você é militar, não é verdade? Ô, Faustinho, agora sacaneou você, cara. Você deve ter uma aposentadoria boa. Amém, que seja assim. Mas aí é cada caso, né? É você chega lá e fala assim, minha aposentadoria é X, eu recebo esse aluguel aqui também, e o inquilino vai declarar que é o correto, e agora os condomínios estão dando tanto, aí a gente soma, pega a tabela de imposto de renda, e vê e fala, não, tá valendo a pena ainda você ser PF, continua no PF. Ou não, agora já precisa aumentar para PJ. Você falou o inquilino vai declarar. Se eu abro uma empresa no KNAI que tem aluguéis, eu declaro que recebi, o inquilino não declara. Isso pode dar algum problema para ele? Não, porque quem paga aluguel, ele vai por lá que pagou, mas aquilo não interfere em nada na declaração dele, não dá nenhum benefício para ele. Você não tem desconto no imposto que você paga porque você pagou um aluguel. Mas você tem que declarar que pagou, a declaração fica assim, meio correta. Você tem que declarar que pagou, porque a imobiliária vai declarar que você pagou, e tem uma outra declaração também que é enviada, que eu esqueci o nome agora, que também fala isso, qual foi o CPF que pagou o aluguel. E para qual CPF ele pagou o aluguel. Então, por isso que o dono do imóvel, logo, ele não se safa mais de fazer esses acordos. Ah, você não declara que pagou, eu não declaro que recebi, que muita gente faz, por conta dessas declarações que todo mundo está mandando. Pode falar, Fábio. Eu tenho, assim, até às vezes muita gente faz declaração de imposto de renda que não é uma coisa assim tão difícil. O que você acha dessas pessoas que fazem declaração de imposto sem ser contador? Olha, depende da pessoa, porque às vezes a pessoa tem facilidade
para lidar com aquilo. Conhecimento também. Às vezes, quando eu era bancária, antes de ter o escritório, já era mais ou menos a minha área, né? Já tinha feito a faculdade, então eu conseguia fazer a minha própria declaração. Mas, depois que eu fui trabalhar na área, eu descobri um monte de coisas que eu declarava que não estava certo, que eu fazia informação errada. E uma informação errada, por mais que você tenha feito sem maldade, porque você realmente não sabia, pode te causar um problema. Então, tem tudo. Eu conheço gente aí que faz declaração por R$50, que não é contador, daí pega um monte de declaração para fazer. Você tem que confiar que a pessoa sabe o que ela está fazendo. Mas a legislação nossa, ela é muito cheia de detalhezinhos. E é aí que pega. Às vezes você cai na malha fina por uma bobeira que você não sabia, aí você colocou lá, depois você fica com aquele negócio para resolver. A Receita hoje não atende mais pessoalmente. Tudo é pelo ECAC, tudo é digital. Para você contestar quando você cai na malha fina, abrir um processo para dizer que ou você está certo ou que você está errado, é tudo digital, é trabalhoso. Eu tenho dificuldade de fazer. Então, um leigo vai ter muito mais. Por isso que eu sempre aconselho um contador, principalmente se a pessoa tem uma declaração mais difícil. Às vezes tem um monte de imóveis para declarar, pessoal que está mexendo com bolsa, que às vezes acha que não precisa declarar nada, precisa declarar os rendimentos da bolsa, ganhos e perdas. Quem tem aluguel, quem tem rendas, é bom sempre ter um profissional por trás, porque você tem também quem cobrar, né? Se deu alguma coisa errada, eu não paro de verificar as declarações que eu faço enquanto elas não forem processadas. Porque aí eu sei que o meu serviço está feito e deu certo. Porque se deu pendência, às vezes o próprio cliente passa para você uma informação errada, que ele também pegou errada, e aí cai na malha fina. Eu olho, confiro, aí eu converso. Enquanto eu não ver lá que deu processado, eu não paro de conferir. É a minha responsabilidade, ele me pagou para isso, né? Então você fica mais tranquilo. É o que a gente estava falando aí de contratar um profissional para cada coisa. Eu vejo isso também. Eu acho que a melhor coisa do planeta é você contratar uma pessoa para que faça. Por exemplo, eu já fiz errado. Eu falo por mim. Eu já fiz também. Eu declarei a MEI achando que eu não precisava me declarar. O CPF, a pessoa física. Só declarei a MEI. E o pessoa física? Ficou. Fiz errado. Agora, se eu for declarar, se eu for não, né? Eu declarando novamente no ano seguinte, isso pode até cair numa malha fina por causa de um ano que ficou sem declarar, correto? Pode, mas é que também você não pode não ser obrigado a declarar todos os anos, né? Porque a Receita, todo ano, ela tem lá as obrigatoriedades. É obrigado a declarar quem no ano anterior aconteceu isso, isso e isso. Então, vamos supor que no ano anterior não te aconteceu nenhuma daquelas hipóteses, você passa sem declarar mesmo. Não é porque você começou a fazer a declaração que aí você passa a ser obrigado todo ano. Vamos supor uma pessoa que ficou desempregada e passou o ano inteiro sem nenhuma renda. Ela não é obrigada a declarar pela renda. Mas aí ela tem que ver, ela tem imóveis de valor superior a 300 mil, ela tem tem outras opções, outras hipóteses lá. Não, eu não tive nada disso. Então ela passa isenta, ela não declara naquele ano. Aí o dinheiro na conta, já tem que declarar. Dependendo do valor, sim. Ano passado a isenção foi de 28 mil e alguma coisa. Esse ano deve ficar mais ou menos no mesmo valor. Aí se você recebeu até esse valor, não tem imóveis de valor superior a 300 mil, não teve lá ganho de capital em venda de imóvel, você não declara, você passa isento. No caso, o síndico, voltando no imposto de renda lá, se eu fizer várias despesas, desde que permitida na empresa, o CNPJ, por exemplo, combustível, deslocamento a serviço, alguma coisa, quanto menos eu depositar na minha conta física, é um rendimento melhor, talvez diminua isso no final, a minha declaração, né? Depende, porque você como síndico... porque daí você vai abrir uma empresa. Tem, sim, aí sim. Quanto mais despesas a sua empresa pagar, e está correto, porque faz parte do seu trabalho, se deslocar, pagar um combustível, uma manutenção de carro, um seguro e coisa e tal, se você joga isso para a empresa, mais correto fica até o seu balanço, de você ver quanto que essa empresa está te sobrando por mês, está valendo a pena, inclusive, e aí menos dinheiro passa na sua conta física, e aí realmente tá certo, bate. Não, gostei dessa. Não, aí vem uma pergunta agora aqui que vai pegar tudo. O carro pode estar no seu nome físico ou tem que estar no nome da empresa?
Pode estar no nome físico e daí você faz um contratinho de comodato simples, o contador De tem esse contrato locação para a empresa. Aí você, quando você... pegadinha. Sabia que tinha uma pegadinha no negócio. Quando tem esse contratinho, aí você pode jogar as despesas do veículo na empresa. Seguro, manutenção, combustível, tudo certinho. Mesmo que eu use mais ele particular do que para a empresa. Você locou ele para a empresa. É. Então, o particular acabou. Ele está à disposição da empresa, exatamente. Entendeu? Ajudei você agora a informação. IPVA. Até o IPVA também, né? É, porque Tudo custo com veículo. custo com veículo, exatamente. Tudo. Todo custo do seu veículo você pode virar. Eu acho que vou fazer uma visita para você. Ah, eu Aí, também ó, acho tá que você vendo? devia fazer. Eu sempre falo, esse podcast aqui é para gerar negócio. É, né? isso aí. Porque eu trago as pessoas, os convidados, mas gera muito negócio isso, né? Tá certo. O próprio convidado acaba se tornando cliente depois. Ó, o primeiro podcast que nós fizemos, o Valdemar se tornou cliente da Econtos. Olha só que legal. Segundo podcast, o Rafael estava aqui, já fez uma parceria com Econtos e com o Valdemar também. Comigo também. com ele também. Você está vendo como é que funciona? Mas não é o propósito nosso. Mas acaba virando, O nosso né? propósito é levar informação e essa informação gera negócio. É, Né? eu gosto disso também. Então, pode falar, É porque Faustino. assim, eu tenho muita restrição em abrir uma empresa justamente por causa de vários taxas. Mas do jeito que você está falando, está ficando até mais fácil, claro, e vantajoso. Viu? Sabe aquela consulta de R$150 que eu falei? Uhum. Você está vendo como se você tivesse pagado uns 2 anos atrás tinha sido melhor? É isso que eu sempre falo. É, porque hoje em dia não custa mais 150. Olha lá. Já aumentou Tá isso. vendo? Uma horinha que você tivesse pago já tinha bombado. Agora vamos puxar um gancho para o outro lado. Eu sei que estamos já chegando estourando o nosso tempo. Eu sei que você tem um canal bacana lá no Instagram, eu vejo. Ah, você é. fala todo dia Até no dizer cheio, Instagram. né? Eu acho muito bacana isso. Por quê? Porque é informação. As pessoas precisam se alimentar disso. Quem está hoje no mundo do empreendedorismo tem que se alimentar desse tipo de informação. O legal é que você não fala só para o empreendedor. O legal é que você fala para a pessoa física também, Fala. dentro do teu canal. Só que eu sei que você tem um curso Tenho. para quem quer se tornar um MEI. Fala um Foi. pouco pra gente. O curso eu lancei no comecinho de janeiro, metade de janeiro, chama MEI Sem Segredo. Aí a gente fez as vendas, aí encerramos essa primeira turma. Provavelmente vai vir de novo segunda turma no segundo semestre. O que tem nesse curso? É exatamente isso. Ao longo desses anos atendendo MEI, eu fui vendo as dificuldades deles. Eu fui percebendo muito o quê? O governo ele vende a MEI como se fosse a coisa mais simples do mundo. Entra lá no portal do empreendedor, abre a sua MEI e você já está regular. E não é. Tem um monte de situações por trás depois. As licenças, como emitir uma nota de venda... tem várias coisas, funcionário, como é que eu contrato. Aí o que eu fiz? Eu criei um curso baseado nisso, nas dúvidas que eu fui atendendo, esses BO que você falou, eu não sabia mais o que fazer com a minha MEI. Todos esses que eu fui resolvendo ao longo dos anos, eu coloquei dentro desse curso. Ficou um curso assim, bem prático, uma linguagem bem simples, aulas curtas, mas é para a pessoa, além dela conseguir abrir a MEI no portal do empreendedor, com tudo certinho, a gente ainda dá dica lá de todos os outros assuntos que ela precisa saber para não cair depois num problema como esse. Ter que regularizar, pagar multa, pagar juros, coisa e tal. E o curso tem aulas ao vivo, então serão 2 aulas ao vivo, uma esse mês de fevereiro e uma mês de março. Aí depois eu vou ter neném, daí depois a gente volta com ele de novo. E lá no Instagram, que é o @JanineAContadora, eu coloco todo dia um assunto, sempre estou postando as coisas. Repete aí. @JanineAContadora. Aí você entra lá. Esse é o momento, venda o seu peixe. É o venda o seu peixe. Porque é o que eu costumo falar. Hoje em dia, a gente tem muito mais acesso a conhecimento gratuito do que lá em 11 anos atrás, quando eu comecei meu escritório, por exemplo. Naquela época, o Instagram, se existia, estava começando. E ainda era uma ferramenta de lifestyle, né? A pessoa postava comida, postava ginástica e postava viagem, mais nada. Hoje em dia, não. Você vê a infinidade. Eu entro no meu ramo mesmo, os melhores contadores do Brasil estão ali. Eu sigo, eu vejo o que eles fazem, eu compro o curso deles, eu tenho mentoria deles, porque eu acho eles ali.
O seu ramo, com certeza, tem gente ali no Instagram dando dica. E tudo gratuito. Ali eu acho que é uma ferramenta excelente para você ter conhecimento gratuito, sem pagar, para você já ir, né, começando a formalizar aí seu negócio na sua cabeça, ver a experiência de outras pessoas. E acaba sendo uma vitrine também, né? Eu já consegui bastante cliente por ali. Gente que às vezes até me conhecia, estudou comigo lá 10 mil anos atrás, quando precisou abrir uma empresa, foi atrás de mim. Então eu gosto de jogar bastante conteúdo lá por conta disso. E para ajudar, inclusive, os MEIs, porque eu vejo que é o público que tem mais dúvida e quase nunca procura uma assessoria. Então tá tudo lá. Bacana. Pessoal, eu queria falar do Faustino também. Faustino é síndico profissional. Faustino, quer deixar seu condomínio top? Chama o Faustino lá. Faustino é parceiro, é síndico muito antigo. Tem regime militar, acima de tudo. Num condomínio isso é essencial. Ele tem regime militar e tem outra. O condomínio do Faustino, quem quiser fazer uma visita lá, até você que tem intenção de contratar um síndico profissional, visita o condomínio do Faustino. É um condomínio que tem manutenção em dia, que tem um monte de projeto já programado para fazer durante o ano. Ele já faz um planejamento anual, é um negócio bem bacana. E, além de tudo, o condomínio do Faustino é um condomínio diferenciado. Porque ele tem uma faculdade muito próximo e boa parte dos moradores ali são inquilinos da faculdade. E é tudo jovem. A questão segue regra. Por quê? Por que será, né? Tem um militar lá dentro, né, Faustino? Como é que consegue, né? Como é que consegue? Então, Faustino, venda seu peixe. Eu sou militar, mas não sou a favor da ditadura, tá? Bom, vamos falar. Não, a gente conversa bastante, ainda mais somos jovens, são tudo garotos de 19, 20 anos. Tem uma experiência até no começo, no primeiro ano deles, nós tivemos bastante dificuldade com eles. Mas hoje, com bastante conversa, bastante jeito, a gente conseguiu colocar eles na linha, respeitam as regras, tem os problemas deles, o problema da idade, isso aí tem. Mas não são pessoas difíceis de se lidar, são pessoas até educadas, fáceis de se manobrar, fáceis de conversar, compreendem as coisas até com mais facilidade. Tem as suas rebeldias, que é coisa dos jovens, mas a gente consegue lidar de boa com eles. Bacana. Faustino, e pretende pegar mais condomínio? Como é? Deixa o teu contato aí também, para o povo ir atrás de você e que você prospere aí. Não, com certeza sim, eles podem entrar em contato comigo até pelo WhatsApp, estou sempre online no WhatsApp, tenho ideia, hoje eu estou no CTA, contrato, faltam mais 4 anos para servir, todo de 2 em 2 anos é renovado, ou no meu condomínio, no caso, é renovado todo ano, mas tenho ideia assim, de pegar mais condomínio sim. Bacana. Pessoal, quem quiser, depois eu vou deixar o contato na descrição, tanto da Janine quanto do Faustino. Vocês podem ir lá, faça contato com a Janine, uma pessoa que tem uma expertise muito grande na área condominial, também para a parte de tributação, para dar suporte. Você até mesmo de administradora, que não tem hoje um suporte interno, porque você é sozinho muitas das vezes. Você tem um administrador com 2, 3 funcionários, aí você precisa de uma assessoria. Faz lá uma parceria, né? Trabalha junto, vai correr atrás. Eu sou muito ligado ao mundo da parceria. Eu acho que é mais fácil eu abrir um parceiro do que eu ficar contratando um monte de gente enchendo a empresa. Concordo. Né? E eu divido o pão com todo mundo. Eu vejo muito dessa forma. Então, chama a Janine. Faustino também é a mesma coisa. Quem tiver lá precisando de um síndico profissional, for fazer uma cotação, vá lá, faça uma visita no condomínio dele, veja como que é todo o projeto de manutenção. Tenho certeza que vai realmente gostar do trabalho que ele faz. E vocês poderão até ter o Faustino aí como síndico também do teu condomínio. Faustino tem uma equipe muito boa que acompanha ele já, né, de engenheiro, de advogado, de administrador, agora vai ter uma contadora também. Vai ter mais uma pessoa no core de parcerias dele, né? Na verdade, não são funcionários do Faustino, são parceiros, né, Faustino, que você tem. Então, convida o Faustino realmente para participar aí dessas licitações que tem dentro do teu condomínio. E se tiver precisando realmente de uma assessoria, que eu acho muito importante, até muitas vezes uma auditoria fiscal dentro do teu condomínio, convide a Janine, que ela vai ter uma equipe grande lá,
Tem uma que- galera tem uma galera- especialista lá. A galera boa que vai lá e vai destrinchar todas as suas pastas. É isso aí, estamos Que lá a à moda hoje em disposição. dia é digital, né? Sim. Tá todo mundo colocando pasta digital, live digital, tudo no digital. É. Mas ainda tem muito condomínio que tem muita pasta interna ainda que precisa fazer auditoria. Eu acho que para a transparência o síndico ele deveria fazer uma auditoria no início do seu mandato e uma no final. Sim. De todo o processo interno, para ele entregar muitas vezes. Se ele for continuar, tudo bem, aí ele não precisa fazer. Mas se ele não for continuar, faça a auditoria, entregue para o próximo. Ó, tô te entregando, tem auditoria, tá tudo em dia, tudo certinho. O que você acha disso, Faustino? Fala para mim. Não, é uma boa ideia. Só que isso tem que entrar na previsão orçamentária, mas é muito bom. É. É um custo hoje que eu acho que já tinha que estar lá no seu planejamento, para que quando você for passar o bastão, a outra pessoa falar, puxa, eu estou recebendo um negócio redondo. Não está vindo uma seguro bola, para não quem tá está vindo passando. uma bola quadrada. É seguro para quem está passando e para quem está pegando, né? Que fica claro. Então, tá bom. Janine, tem mais alguma coisa para você colocar? Só um lembretinho, falar mais uma vez, antes da gente começar a gravar, você estava comentando de alguém que está só recebendo dinheiro na pessoa física, e não tem empresa, mas também não tem RPA, não tem nada. Mas, vou falar de novo, a Receita está cada vez mais munida de informações. Então, se você é essa pessoa que está aí trabalhando sem notas, sem tudo na conta física, sem declarar nada, sem nem declarar seu imposto de renda mensal, fique esperto, começa a regularizar isso, porque mais dia, menos dia, você vai receber aí uma cartinha do leão. Olha que dica legal, cartinha do Leão. Cartinha do leão. Faustino, colocar mais alguma coisa? Não, foi muito bom, gostei, porque... Tem mais alguma pergunta? Não, já aproveitei, tirei todas as dúvidas. Ela até... Você já fez a consultoria? Já fiz a Não pagou, consultoria né, sem pagar. Até mudou o meu raciocínio, já penso já até de procurar para abrir a empresa, para facilitar. Eu já vejo um outro tipo de mercado, vantagem até de você ter uma empresa. Às vezes a gente via uma empresa só como para emitir nota fiscal. Então tem muita coisa que eu consigo fazer com o CNPJ. Sim. Então, que às vezes não fica claro. Vamos abrir o MEI. Não é só abrir o MEI e emitir uma nota fiscal. Tem muita coisa que você consegue comprar direto com o CNPJ que você tem um desconto imenso. Então tem muito isso. Então, pessoal, eu agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Obrigado mesmo, Faustino. Obrigado, Janine, pela presença. E vamos lá, né? Até o próximo. Eu creio que no próximo a gente vai falar de LGPD. Né? Tá pegando. Leis de proteção de dados. Agora saiu a agência. Agradeço vocês que ficou com a gente até o final. E o meu muito obrigado e até o próximo podcast. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.